Então vamos começar a ler o livro Introdução aos Fenômenos de Transporte, Características e Dinâmicas dos Fluidos. Então, aqui no capítulo 1 vamos falar sobre conceitos básicos de fenômenos de transporte. No capítulo 2, conceitos fundamentais da teoria de transporte de fluidos. Capítulo 3, equações básicas de fluidos. 4, análise dos parâmetros de transporte de fluido. 5, condições de contorno e dos coeficientes de transferência. É um livro pequeno de 161 páginas. Apresentação. Para melhorar os processos de desenvolvimento de tecnologias e fazê-los avançar, é necessário conhecer e, acima de tudo, interpretar, com base nas análises detalhadas, muitos fenômenos naturais que no cotidiano são aplicados pelo ponto de vista das ciências exatas. A variação de temperatura em um corpo, a formação de um furacão oceano, o funcionamento do aparelho de ar-condicionado e o aquecimento, os canais por onde o rio traça seu caminho, todos esses exemplos podem ser explicados por meio de uma teoria própria, que considere experiências do dia a dia associada ao uso de modelos matemáticos capazes de informar de maneira objetiva como tais fenômenos são possíveis. Além dos fenômenos envolvidos nos processos citados, importa estudar como eles ocorrem em um período de tempo ou ao longo de um corpo, como a transferência de calor em uma barra de ferro. Basicamente, nesses casos, considera-se a necessidade de incluir um transporte de calor, de massa ou de energia. Quando falamos de um fenômeno que requer uma forma de transporte para continuar ocorrendo, estamos nos referindo aos fenômenos de transporte. Tendo em vista a importância dessa maravilhosa teoria, é que muito usada e considerada em projetos e no desenvolvimento de sistemas mais complexos. Esta obra tem o objetivo de esclarecer a correlação entre as formas de energia e seu transporte, bem como a dinâmica de movimento de diversos fluidos, como o petróleo, que escoa pela tubulação de uma plataforma. Esta obra destina-se não somente a alunos do curso de graduação ou pós-graduação, mas a todos os profissionais que queiram ampliar seus conhecimentos sobre os processos que envolvem a transferência de energia e massa e o movimento de fluidos. O desenvolvimento da teoria que descreve a mecânica dos fluidos aconteceu ao longo da história e atualmente contempla um conjunto de leis que regem de forma exclusiva o comportamento dos fluidos, que podem ser gasosos ou líquidos. Para os propósitos desta obra, trataremos apenas dos fluidos no estado líquido. Os tópicos relacionados buscam esclarecer a teoria de fenômenos de transporte com base no contexto de alguns fenômenos conhecidos, como o da água, que se desloca dentro de uma mangueira. Enfatizamos que a teoria descrita considera a definição de um fluido no estado líquido, pois a condição de fluido no estado gasoso merece uma explicação teórica mais detalhada. O primeiro capítulo introduz os fenômenos em questão associados ao processo de transporte de energia, massa e movimento. O segundo capítulo enfoca os conceitos básicos dos fenômenos de transporte, além de informações imprescindíveis para o bom desenvolvimento das teorias envolvidas. No terceiro capítulo são apresentadas algumas equações básicas dos fenômenos de transporte, bem como uma descrição dos processos de escoamento de fluidos. Na sequência, os dois últimos capítulos trazem uma análise dos parâmetros de transporte, das condições de contorno e dos coeficientes de transferência presentes no escoamento. No início desse capítulo, há um estudo de caso aplicado aos fenômenos da natureza para deixá-lo inteirado, o leitor, dos propósitos de cada assunto. Já no final, disponibilizando um resumo, uma síntese de informações tratadas e um conjunto de questões que facilitam a compreensão e a fixação do conteúdo. Como fechamento dos capítulos, propomos algumas questões para a revisão do conteúdo e as indicações que constam na seção para saber mais, que visa incentivá-lo a buscar argumentações e explicações para determinados fenômenos que envolvem os conceitos de transporte de fluidos. Feita essa breve apresentação sobre o transporte de fluidos, esperamos que você inicie seus estudos com um novo olhar sobre o assunto, certo de que ao final da leitura os fenômenos de transportes parecerão muito mais simples de serem compreendidos. Introdução aos fenômenos de transportes. Como aproveitar ao máximo esse livro. Não vou ler isso aqui.
Vamos lá para capítulo 1. Então, capítulo 1, conteúdos do capítulo. Principais processos e características dos fluidos, exemplo de fluidos newtonianos, apresentação e contextualização das teorias dos fenômenos de transporte, propagação dos fluidos, deslocamentos e escoamentos, principais grandezas físicas em fenômenos de transporte, definição dos pacotes de informação dos fluidos. Conceitos básicos de fenômeno de transporte. Neste capítulo, examinaremos os principais processos e características dos fluidos e também alguns exemplos de fluidos newtonianos. Do ponto de vista histórico, abordaremos informações essenciais para a compreensão e contextualização das teorias dos fenômenos de transporte. Nos processos de propagação dos fluidos, seja de deslocamento, seja de escoamento, todas as grandezas físicas são relevantes. Por isso, apresentaremos quais são elas e definiremos conceitualmente o que chamamos de pacote de informação dos fluidos. Esses pacotes carregam as características básicas dos fluidos e são passíveis de alterações em uma ou mais grandezas, dependendo do tipo de escoamento, que pode ser laminar ou turbulento. Ao final, mostraremos como os fluidos, gases ou líquidos escoam quando são submetidos a tensões cisalhantes. Fenômenos da natureza para um estudo de caso. O tipo de escoamento de um fluido diz muito sobre ele. Sob quais condições um fluido qualquer, como o petróleo, tende a escoar mais lentamente do que a água? Será que a massa de um fluido interfere no comportamento do escoamento? E quanto à forma geométrica do sistema que contém o fluido, será que apresenta alguma relação quanto à definição do que seja verdadeiramente fluido? Conceitos básicos. A área de fenômenos de transporte pertence à área da mecânica de fluidos, que se preocupa com a análise de líquidos e gases em condições estáticas ou dinâmicas, ou seja, parados ou em movimento. A dimensão envolvida nessas análises depende do sistema que se quer estudar. Por exemplo, pode considerar como objeto de análise tanto o sangue correndo pelas artérias quanto o escoamento do petróleo de uma região para outra por uma tubulação ou duto. De forma geral, as teorias propostas para explicar esses e outros fenômenos que devemos examinar aqui servem para responder algumas perguntas relevantes, como: por que o aerofólio de um carro de Fórmula 1 tem a forma de uma asa de avião invertida? Segunda pergunta: por que é preciso considerar turbulência em alguns escoamentos? Terceira: por que os carros populares têm a forma de uma gota? Quarta pergunta: por que outros automóveis têm uma grade dianteira muito maior, como no caso de caminhões e ônibus? O processo de transporte de um fluido é caracterizado basicamente pela capacidade que este tem de estabelecer o equilíbrio, uma tendência natural de todos os fluidos de acordo com a qual as condições finais de um fluido tendem a não apresentar variações. As variáveis comuns às condições dinâmicas e estáticas de fluido. As variáveis comuns às condições dinâmicas e estáticas de transporte de fluido podem ser estabelecidas considerando-se três condições. Primeira condição: quantidade de movimento. As variáveis tendem a apresentar variações em função da diferença de potencial. Segundo, massa. Todos os fluidos apresentam alguma massa, com exceções dos gases, para os quais é preciso considerar certas teorias de fenômenos de transporte, ainda que sejam mais bem descritos pelas teorias da termodinâmica e da mecânica estática para gases. Dessa forma, ao se deslocarem dentro de um sistema, são fortemente influenciados pela geometria do material que caracteriza o sistema. E essas influências produzem variações diretas na velocidade e na direção dos fluidos, alterando e muito outras grandezas físicas como pressão e altura. Terceira condição: dinâmica. Sempre que se trata de um fluido em movimento, é preciso ter certeza de que algumas propriedades ou quantidade física é transportada, transferida, deslocada e propagada. Esse fenômeno não é exclusivo de fluidos no estado líquido, pois também ocorre em fluidos no estado gasoso. No entanto, com fluidos no estado líquido,
a dinâmica pode ser explicada de maneira sensivelmente mais simples. Seção 1.2 Desenvolvimento histórico. O estudo que apresentaremos nesta sessão está fundamentado na obra de White, 2011. O autor data o início da história da mecânica de fluidos por volta do século IV a.C. Com os romanos, em virtude das construções de aquedutos para suas cidades. No decorrer dos anos, surgiram mais registros do uso de princípios de mecânica de fluidos, da mecânica dos fluidos. Os seres humanos começaram a buscar soluções para a flutuação de corpos e para problemas de escoamento, como transporte de água até determinado local. O desenvolvimento do sistema de irrigação e a criação de projetos de navio à vela com remos. Posteriormente, Arquimedes elaborou os primeiros esboços de uma teoria sobre corpos flutuantes submersos. Desde então até o século XV, houve um avanço significativo nos estudos de escoamento, ainda que não haja nenhum registro sobre tais estudos. Desde então até o século XV, houve um avanço significativo nos estudos de escoamento, ainda que não haja nenhum registro sobre tais estudos. Nesse mesmo século, Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, deu início às anotações experimentais reais, como a equação da conservação da massa e o estudo de ondas, jatos hidráulicos e de dispositivos de baixo e alto ressalto, como os estudos aerodinâmicos e de paraquedas, respectivamente. Já no século XVII, o francês Edme Marionnet, 1620-1684, construiu o primeiro túnel de vento com a decorrente testagem de alguns modelos. Na mesma época, Isaac Newton, 1643 a 1722, estudou a quantidade de movimentos dos fluidos, que passaram a se chamar newtonianos. Os fluidos newtonianos é água, ar, asfalto, tinta, graxas e óleos pesados provenientes do petróleo. Após um século, entraram em cena Bernoulli, 1700 a 1782, Leonard Euler, Jean Alembert e Joseph Louis Lagrange, 1736-1803, e Pierre-Simon Laplace, autores que contribuíram significativamente para o estudo dos comportamentos dos fluidos. No entanto, como as teorias desses cientistas se aplicavam a questões muito restritas e específicas, eles tiveram uma validade apenas parcial. Figura 1.1. Ar fluindo por um túnel de vento. Simulação em computador. Posteriormente ao entendimento dos princípios da hidráulica, fluidos parados, e da hidrocinética, fluidos em movimento, foi então desenvolvida outra área da ciência dos fluidos, chamada hidrodinâmica, por volta do século XIX. Para essa área, a viscosidade, a pressão e a compreensibilidade, entre outros fatores, foram considerados parte essencial de tais estudos. Foi então que Ludwig Prandtl, também conhecido como o pai da mecânica dos fluidos moderna, escreveu a famosa teoria da camada limite, a qual o permitiu concluir que os escoamentos de fluidos com baixa viscosidade, como água e ar, apresentam uma camada viscosa delgada, chamada camada limite, próxima a superfícies sólidas de interfaces e ligada a uma camada externa, que pode ser considerada não viscosa, em que são válidas as equações de Euler e Bernoulli. Como 3/4 da Terra são cobertos por água e por ar, tais fluidos acabaram se tornando protagonistas em inúmeras situações estudadas. Portanto, diariamente, mas sem perceber a mecânica e os fenômenos associados ao transporte dos fluidos, estão presentes em nossa vida, seja na medicina, como na circulação sanguínea,
seja na indústria aeroespacial, como na construção de aeronaves e foguetes, seja em outras áreas, como na irrigação de plantações, nos oleodutos e nos gasodutos e nas usinas hidrelétricas. Fundamentalmente, um fluido, líquido ou gasoso pode ser definido como uma substância que muda de maneira contínua quando submetida a uma tensão de cisalhamento, independentemente da intensidade. Sua principal característica é a fluidez, ou seja, sua capacidade de não resistir à deformação, tomar a forma de seus recipientes. Experimentalmente, os escoamentos de fluidos são divididos em duas categorias: escoamentos lentos e escoamentos turbulentos. Para melhor compreendermos os fenômenos associados, podemos considerar a água que escoa por uma mangueira. Vamos imaginar que existem milhões de caixas, as quais chamaremos de pacotes de informação do fluido. Esses pacotes viajam dentro da mangueira carregando todas as propriedades daquele fluido, como volume, pressão, temperatura, massa específica, densidade e viscosidade. Agora podemos introduzir o primeiro conceito de escoamento. Em primeiro lugar, há o escoamento lento, também conhecido como escoamento laminar, no qual os efeitos associados à viscosidade são predominantes. Ele admite a propagação de pacotes de informação do fluido de forma ordenada, organizada e linear, por isso o nome do escoamento linear. O segundo tipo de escoamento, conhecido como turbulento, ocorre de forma rápida, quando os gradientes de velocidade são predominantes e os efeitos da inércia significativos. Para esse tipo, os pacotes de informação do fluido se propagam de maneira desorganizada, caótica e em desequilíbrio. Esses dois tipos de escoamento descritos no século passado são fundamentais para o estudo dos fenômenos associados ao transporte de energia, massa e movimento. Mostraremos mais adiante que existem expressões matemáticas que consideram um ou outro tipo de escoamento, com vistas a obter um resultado que represente com fidelidade o fenômeno estudado. Dimensões fundamentais e notação científica. Antes de seguirmos para o próximo capítulo, seção 1.3, dimensões fundamentais e notações científicas. Antes de seguirmos para o próximo capítulo, devemos esclarecer as dimensões usadas para descrever os comportamentos qualitativos e quantitativos dos fenômenos em estudo. O comportamento qualitativo é usado para caracterizar a natureza dos fluidos, como comprimento, tempo, tensão e velocidade, enquanto o comportamento quantitativo fornece uma medida numérica com referência ao valor de comprimento, tempo, tensão e velocidade do fluido. Nesse âmbito, parâmetros como comprimento, tempo, massa e temperatura são denominados dimensões primárias. Já outros parâmetros como área, volume, velocidade, pressão e força constituem a junção de algumas dimensões primárias. Vejamos alguns exemplos. A aceleração, dada em metro por segundo ao quadrado, é a razão de uma unidade de comprimento pelo tempo ao quadrado, enquanto a velocidade, dada em metro por segundo, é a razão entre a unidade de comprimento e o tempo. Na tabela 1.1 apresentamos algumas dimensões e suas unidades de acordo com o sistema internacional. Dimensão comprimento, unidade metro, símbolo M, minúsculo. Dimensão massa, unidade quilograma, símbolo kg, minúsculo. Dimensão tempo, unidade segundos, símbolo S, minúsculo. Dimensão temperatura, unidade Kelvin, símbolo K, maiúsculo. Dimensão corrente elétrica, unidade ampere, símbolo A, maiúsculo. Dimensão força, unidade Newton, símbolo N, maiúsculo. Dimensão pressão, unidade Pascal, símbolo PA. Com base nas dimensões fundamentais e para facilitar as notações, podemos substituir potências de base 10 por prefixos, conforme indicado na tabela 1.2. Tera, 10 elevado a 12ª potência, símbolo T maiúsculo. Giga, 10 elevado a 9ª potência, símbolo G maiúsculo. Mega, 10 elevado a 6ª potência, símbolo M maiúsculo. Quilo, 10 elevado a 3ª potência, símbolo K minúsculo. Centi, 10 elevado a menos 2, símbolo C minúsculo. Mili, 10 elevado a menos 3, símbolo M minúsculo. Micro, 10 elevado a menos 6,
Nano, 10 elevado a menos 9, N minúsculo. Pico, 10 elevado a 12ª potência, negativa, P minúsculo. Fento, 10 elevado a menos 15, F minúsculo. Ato, 10 elevado a menos 18, A minúsculo. É fundamental que você compreenda as convenções de unidade de dimensões, pois nem sempre as dimensões estão no SI. Alguns exemplos clássicos de conversão referem-se às dimensões primárias. Veja alguns exemplos. 1 metro igual a 100 centímetros, 100 centímetros igual a 1000 milímetros. 1 hora igual a 60 minutos, 60 minutos é igual a 3.600 segundos. 0 Celsius é igual a 273 Kelvin, Kelvin é igual a 32 Fahrenheit. 1 quilo é igual a 1000 gramas, 1000 gramas igual a 0,001 T. É possível ainda transformar dimensões de área métrica em dimensões de áreas milimétricas, massa em força, pressão em milímetros de mercúrio, entre outras possibilidades. Vejamos alguns exemplos. 1 metro quadrado é igual a 0,00001 quilômetro quadrado, que é igual a 1 milhão de milímetros quadrados. 1 quilograma é igual a 9,1 newton. 1 kg força por metro quadrado é igual a 0,0073555 centímetro. Síntese. Neste capítulo mostraremos que o processo de transporte de um fluido caracteriza-se pela capacidade de este estabelecer o equilíbrio. Os fluidos tendem a não apresentar nenhuma variação ao final do escoamento. As variáveis são comuns a todas as condições dinâmicas ou estáticas de transporte de fluidos. São quantidade de movimento, massa e dinâmica. Com relação ao escoamento de fluidos, esclarecemos que este pode ser dividido em duas categorias: escoamento laminar e escoamento turbulento. Também destacamos que um fluido muda de forma contínua quando submetido a uma tensão de cisalhamento e que sua principal característica está na capacidade de não resistir à deformação. Observamos, por fim, que os fluidos carregam as informações de seus parâmetros como temperatura, volume, velocidade, pressão, densidade, massa específica e viscosidade. Tendo em vista, podemos concluir que os pacotes de informação dos fluidos podem ser estudados a qualquer momento durante um escoamento. Será com base nesse entendimento que descreveremos toda a teoria sobre fenômenos de transporte, seja em um regime de escoamento laminar, seja em um de escoamento turbulento. Então, aqui tem algumas questões para revisão. Escreva a sequência de números usando os prefixos da tabela 1.2. Escreva os números com a utilização de potência. A quantidade 2,36 vezes 10 a menos 8 pode ser descrita como. Os dois tipos de escoamento são então vamos resolver aqui letra A. 2,5 vezes 10 a quinta, 250 kN. Letra B. 5,72 vezes 10 a 11ª potência, 572. Letra C, 42 NPa. Letra D, 17,6. Letra E, 0,12 milímetros quadrados. Letra F, 76. Questão de número 2, agora para fazer o contrário, né? 125 mN. 125 vezes 10 a sexta. B. 32,1 vezes 10 a menos 6. C. 0,67 vezes 10 a menos 9 PA. D. 0,0056 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Letra E.
520 vezes 10 a menos 2 metro quadrado. Letra F, 7,2 vezes 10 a terça metro cúbico. 3. A quantidade 2,36 vezes 10 a minutos pode ser escrito como letra A, 23,6 NPA. 4. Os dois tipos de escoamento são turbulento e laminar. 5. Os parâmetros ou grandezas físicas mais importantes em fenômeno de transporte são pressão, volume, densidade, viscosidade, massa específica, velocidade de escoamento e temperatura. Consulte a tabela 1.1, indica as unidades e os respectivos símbolos relativos a seguintes dimensões. Letra A, metro, comprimento em metro. Metro, símbolo M minúsculo. B, massa, quilograma. Quilograma, kg. C, tempo, segundos. D, temperatura, Kelvin. Corrente elétrica, ampere. Força, Newton. O símbolo é N. Pressão, Pascal. E o símbolo é PA. Sete. Todos os termos de uma expressão matemática têm as mesmas unidades. Portanto, determine as unidades no Sistema Internacional das constantes nas equações seguintes. Então, a letra A, 2,4 elevado a 2 dividido por 2A, em que D é a distância e A é a aceleração da gravidade. Então, A aqui B, F igual a 3,2 V sobre T, em que F é força, V é velocidade e T é o tempo. O termo V assume dimensão de M sobre S, massa sobre tempo, elevado a 2. Assim, para que a força F obtenha a dimensão N, a constante 3,2 deve assumir a dimensão de quilograma. O 9 aqui. Qual é o tipo de escoamento que ocorre no rastro de aviões e deixa o que se chama de condensation trials, trilha de condensação? Escoamento turbulento. Definição dos fluidos 10. A definição dos fluidos passa pelo entendimento da tensão de cisalhamento. Neste capítulo, não nos aprofundamos nesse tipo de tensão. Assim, faça uma pesquisa e explique o que seria tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é uma relação entre duas grandezas. Mais especificamente, é a razão entre a força tangencial que atua sobre o fluido e a área do fluido em contato com o sistema, tubulação, duto, cano, mangueira. Assim, podemos defini-lo matematicamente como T igual delta F sobre
ΔA. O 8 diz assim: uma tubulação é completamente lisa ou sem atrito. Pense um pouco em relação ao nível molecular e lembre-se da definição dos tipos de escoamento para responder essa pergunta. Uma tubulação não pode ser completamente lisa porque o tipo de escoamento turbulento implica a existência de perturbações na trajetória dos fluidos, que, por sua vez, inferem uma dinâmica caótica, desorganizada. Vamos reler essa questão 10, que ela é muito importante. A definição dos fluidos passa pelo entendimento da tensão de cisalhamento. Neste capítulo, não nos aprofundamos nesse tipo de tensão. Assim, faço uma pesquisa e explico o que seria tensão de cisalhamento. Então, a tensão de cisalhamento é uma relação entre duas grandezas. Mais especificamente, é a razão entre a força tangencial que atua sobre o fluido e a área do fluido em contato com o sistema, tubulação, duto, cano, mangueira. Assim, podemos defini-la matematicamente como. Então, nós temos tal, que representa a tensão de cisalhamento, sua unidade medida é o Pascal, igual o limite de ΔA até zero. Então vamos diminuir a área cada vez mais até ela ficar infinitamente pequena, sobre ΔF, que é a variação da força tangencial aplicada sobre uma superfície, dividido por ΔA, que é uma pequena área sobre a qual essa força está sendo aplicada.